muito bem-vindos a mais um episódio do Encosta Aí. Hoje eu recebo a Carol, do Gurias do Couto, esse projeto que visa dar mais voz, dar mais união para as torcedoras do Curitiba, clube tradicional da capital paranaense, e um grupo que busca cada vez mais mulheres nos estádios e principalmente, obviamente, no estádio do Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. E hoje é um movimento que atrai muitas mulheres, tem mais de 5 mil seguidores no Instagram e tem uma importância muito grande para todos ali desse projeto e também para os torcedores do Curitiba. Carol, seja muito bem-vinda, obrigada por trazer esse tema tão relevante para a gente discutir hoje. É importante que você esteja aqui justamente para falar com suas palavras, para falar um pouco sobre o que é esse projeto, como o Gurias do Couto pode ser definido. Carol. Oi, Igor, boa noite. Primeiro, agradecer o convite. A gente sempre fica muito feliz de ser convidado assim, para falar sobre o Gurias do Couto, porque aí é que a gente vê que a coisa está dando certo, né? Que a gente está alcançando uma galera aí que a gente não imaginava alcançar. Então, para contar um pouquinho do movimento, nós estamos aí desde agosto de 2019, um pouquinho mais de um ano, e o grupo surgiu um pouquinho antes disso, quando aconteceu um assédio dentro do Couto Pereira, num jogo do Coxa, pela Série B no ano passado. E aí a Natália, minha amiga, colocou eu e mais outras meninas que eram próximas dela, torcedoras do Coxa, num grupo com o intuito da gente pressionar o clube para não deixar aquele assunto morrer, né? Para não ficar, para não ir o assunto para debaixo do tapete. E aí a gente passou aquele dia inteiro mobilizada nisso e pressionando, mandando mensagem nas redes sociais, até que o clube soltou um vídeo, na verdade soltou uma nota no site, depois produziu um vídeo que passou nos telões no jogo seguinte, no Couto Pereira. Então aquele dia ali de mobilização deu bastante resultado e a gente conseguiu também com que o clube apoiasse a vítima de assédio. E aí, depois disso, a Natália chegou no grupo e falou, gente, ó, eu criei esse grupo para esse objetivo, mas não foi só para isso, não coloquei vocês aqui só para isso. Eu tenho essa ideia há algum tempo de formar um coletivo de torcedoras mulheres, porque eu acho que isso faz falta no Curitiba, acho que tem muitos movimentos já por aí, a gente precisa fazer o nosso. E aí a gente imediatamente abraçou a ideia, ela já tinha colocado o nome de Gurias do Couto no grupo, ela até perguntou, o que vocês acham do nome, vamos mudar, vamos criar um novo. E a gente, não, esse nome tá ótimo, não sei o que, vai pegar. E pegou, a gente manteve ali o nome que ela escolheu meio que na louca, assim, né? E aí a gente preparou a divulgação, né, o lançamento do movimento, por mais ou menos umas 2 semanas aí, então, preparando logo, preparando redes sociais e tudo mais. E aí no dia 4 de agosto a gente lançou o nosso manifesto, que foi o nosso primeiro post, e teve uma aceitação muito grande, foi muito legal, assim, no primeiro dia a gente até se assustou. A gente conseguiu mais de 1.000 seguidores no Instagram em menos de 24 horas, foi uma coisa, assim, absurda. E desde então a gente vem aí agregando cada vez mais meninas. Hoje a gente está num grupo de WhatsApp, como você mencionou, a gente está com mais de 5 mil seguidores no Instagram atualmente. Nas outras redes sociais também a gente está forte. No Twitter a gente tem 1.600 seguidores. E no grupo de WhatsApp a gente está com um grupo de WhatsApp lotado. Então não tem mais espaço, a gente até criou um grupo de Telegram para poder abraçar mais meninas, e é isso aí. Pô, que legal conhecer a história de vocês. Infelizmente surgiu de uma coisa deplorável na nossa sociedade, mas é muito interessante saber que tem pessoas que não aceitam isso de uma forma condescendente e vão atrás para fazer algo diferente, né? Para fazer algo que realmente dê voz para essas pessoas, que consigam lutar pelos seus ideais, lutar ali por mais equidade dentro dos estádios, que é um momento específico do nosso dia a dia que acaba transcendendo na sociedade também. Mas é uma coisa muito genuína, né, que eu percebo do projeto. Vejo que vocês não fazem só ações ali dentro do estádio, mas as ações elas acabam
se expandindo para outros lugares. E o objetivo é muito bonito, é muito, muito genuíno, né? Como eu disse, é um projeto que tem cada vez mais para crescer, que tem espaço para crescer, para evoluir, para conquistar cada vez mais mulheres, que acho que talvez esse seja um dos principais objetivos, mas não só esse, que tem aquele receio de ir no estádio e acontecer algo parecido que aconteceu com a sua amiga. Isso mesmo. A nossa ideia central é aproximar as mulheres do coxo, do Couto Pereira, né? Porque a gente sabe que nós mulheres, assim, não nascemos, não somos convidadas a frequentar o meio do futebol como os homens são, né? Desde pequenos, sendo incentivados, ganhando bola, ganhando camisa. Isso não acontece com as meninas. É uma coisa da nossa sociedade, né? Então acaba que as meninas acabam tendo contato com o futebol muitas vezes mais tarde, né? Então o gosto das mulheres pelo futebol, eu acho que é mais genuíno, assim, porque não lógico, falando que é melhor, nem nada disso, mas é porque não é um gosto que é estimulado, né, pra gente desde criança. É uma coisa que, nossa, só se você realmente se apaixonar muito que você vai seguir gostando de futebol. Até tem uma história de uma menina do grupo que ela tinha um irmão e o pai, assim, não por maldade nem nada, mas por isso que eu tô falando, assim, desse costume da sociedade, levava o irmão no estádio e não levava ela. E hoje ela é muito mais torcedora do que o irmão. Então, são coisas aí, são histórias. E a gente criou o grupo para isso, sabe? Para aproximar as meninas, as mulheres que olhavam e falavam, pô, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir futebol, só que eu não tenho ninguém com quem ir no estádio, eu não tenho coragem de ir no estádio, eu não tenho como ir para o estádio, voltar do estádio sozinha de noite, imagina 11 da noite, voltar sozinha de ônibus, de Uber, qualquer transporte é perigoso para uma mulher, né? E estar dentro do estádio mesmo, né? Sozinha, sem companhia. E aí foi daí que a gente partiu. E aí no ano passado a gente se concentrou nesse objetivo de trazer cada vez mais mulheres pro Couto e tal. Foi um ano legal, assim, que teve bastante promoção e tal, teve bastante jogos em que o Couto esteve lotado. E aí a gente se concentrou nesse objetivo de ter cada vez mais meninas ali com a gente e tal, apoiando o Coxa. E aí nesse ano, quando veio a pandemia, os nossos planos foram um pouquinho viajar, a gente pretendia fazer mais. A gente até fez o nosso último evento antes da pandemia, foi um futebol, que foi muito legal, que a gente chamou até de primeira edição, porque a intenção era fazer mais, mas aí veio a pandemia. Mas foi um evento muito legal, que a gente fez um futebol só de mulheres, de churrasco, menina jogando, menina assando carne. Foi uma coisa muito legal mesmo. E aí a gente fez esse encontro e aí a gente planejava várias coisas nesse sentido, assim, sabe? Fora do estádio e também viajar para ver o Coxa fora de casa, mas acabou não rolando. E aí, quando a gente fez um ano, em agosto, a gente decidiu partir para uma coisa mais social, assim, sabe? A se engajar mais em causas e tudo mais. E aí, acho que eu não sei se você, se você vai perguntar mais pra frente, mas eu já posso dizer daí da questão que acho que foi a nossa ação de maior impacto, assim, até agora, que foi a faixa repudiando a contratação do Robinho, né, no jogo contra o Santos. Eu ia perguntar mais pra frente, mas já que você entrou nesse assunto, acho importante a gente falar disso. Foi uma contratação que causou uma revolta gigantesca por grande parte dos torcedores, tanto mulheres quanto também homens, mas o movimento que vocês têm ali como torcedoras mulheres do Curitiba permite vocês se expressarem de uma forma muito importante para isso, né? Porque às vezes a gente acaba ficando só no que acontece na opinião dos homens, como é o que geralmente acontece, e a gente não dá
o espaço devido para as mulheres terem esse direito de fala, de falar sobre esses assuntos que são tão importantes na nossa sociedade, né? E quando vocês se manifestaram, principalmente com a faixa, que deu repercussão, acho que nacional, praticamente todos os sites colocaram aquilo como uma forma de protesto que foi organizado por vocês ali. Acho que deve ter sido uma comoção geral de fazer esse protesto, de colocar essa faixa, de se manifestar contra um caso de um cara que foi condenado em primeira instância por estupro, assinou com um dos maiores clubes do futebol nacional, e mesmo assim as pessoas ainda queriam passar pano para isso, mas era uma situação que não tinha como. Aí eu acho que vocês, como mulheres, como um grupo que prioriza isso, que tem, além de trazer torcedoras para o estádio, lutar por essa equidade, por alguns assuntos sociais tão importantes quanto esse, imagino que para vocês receberem essa notícia de que um cara vai jogar num clube gigantesco como é o Santos, e o cara estuprou na Itália e vai sair por isso mesmo, né? Acho que deve ser ainda mais revoltante a mulher no estádio do Coritiba. E essa faixa deu uma repercussão muito grande. Mas como foi para vocês receberem essa notícia? Como foi para vocês estruturarem essa ação? Como que foi, Couto? Então, para contar um pouquinho como foi por si só, né? Então, só a contratação dele já nos revoltou e já colocou a gente em estado de... Já não tinha nenhuma intenção de... Até quinta-feira, né? Vamos colocar assim, a intenção de fazer nada. Assim. Então, para você ter uma noção, assim, como foi na sexta-feira, saiu a matéria, né? Uma repercussão enorme. E aí que a gente decidiu, falamos esse jogo sem fazer nada. E aí a gente começou a se mobilizaram e tudo, pra gente pensar em arte e tudo mais pra faixa, achar a gráfica que fizesse a confecção da faixa a tempo, né, que a gente pudesse usar ela no sábado, porque não adiantava nada a gente fazer e chegar na hora e se barrar e falou, não, vocês podem trazer, podem fazer, que a gente ajuda vocês a colocar uma ação de vocês, né? E a gente, não, claro, a gente vai ser completamente uma ação nossa. O clube só deu esse suporte por trás mesmo. E aí conseguimos a gráfica, tudo que fez, a parte ali correndo. E aí tá lá a faixa no estádio. Tiramos as fotos, né, pra gente, no momento que a gente divulgou nas redes sociais, estourou, todo mundo comentando, e realmente foi uma coisa que a gente não esperava, assim, e aí falando daí um pouco sobre a repercussão, né. A gente elogiando e tal, passou na TV e tudo mais, mas que
nesse dia viu como é muito difícil a mulher teoricamente acha, tinham muitos e muitos homens falando que futebol não era lugar dela. Aquilo que queria nunca na vida, né? Mas foram esses comentários que a gente recebeu e também falando, cuidem do Coritiba, só que muita gente nem sabe que a gente teve todo o apoio e foi também as meninas torcedoras, mulheres torcedoras do Santos, né? E aí tem o movimento de torcedoras do Santos, que é a bancada da Sereia, que elas foram super oportunas. Divulgação, da repercussão. Ali tem sempre aquelas pessoas que vão criticar justamente porque aquilo era incabível, é incabível no futebol, em qualquer profissão que seja, ainda mais no futebol, em esportes que você é um ídolo, de que você inspira crianças, você inspira outras pessoas, isso é completamente inaceitável, né? Porque, como você falou da torcida do Santos, né? O Santos direto também faz algumas ações que pregam o combate contra a violência da mulher, mas estava ali sendo incoerente com a sua própria fala, né? Teve que partir de outros lugares para que eles entendessem que não estava certo o que eles estavam fazendo, né? E eu acho que o projeto que vocês têm, ele chegou numa dimensão muito grande hoje, né? 5 mil seguidores pode ser um número hoje para as redes sociais relativamente pequeno, mas para um projeto que surgiu com o intuito de deixar as mulheres um pouco mais tranquilas para ir para o estádio, hoje vocês têm uma representatividade muito, muito maior do que acho que vocês imaginaram naquele começo, quando tudo começou, né? Sim, sim. E só complementando, só antes de responder, complementando a questão sobre a Tati e tal, sobre se posicionar, a gente, naquele momento, fez, como eu expliquei, uma ação na correria, assim, botamos uma faixa rosa bem chamativa e tal, no estádio, só que daí depois, no outro jogo, que teve no Couto Pereira, que foi Coritiba e Atlético Goianiense, a gente achou também muito oportuno colocar uma nova faixa, e daí já nas nossas cores, né, verde e branca, faixa, com os dizeres contra a violência contra a mulher, porque o Jean estava em campo, né? Então, assim, é um jogador acusado de agredir a esposa que está jogando uma Série A, e isso para nós é inadmissível. Então a gente também se posicionou, e daí que a gente fez a faixa que você comentou, que agora está lá no Couto em todos os jogos. E é isso. A gente até vale citar aqui também a ação da... Ação não, é a movimentação que as Gralhas da Vila fizeram, que é o movimento de torcedores do Paraná Clube aqui. O Paraná Clube essa semana fez uma menção aí que ia contratar o Wesley do Bragantino, que é um jogador também acusado de agressão à mulher. E as Gralhas prontamente se movimentaram para impedir a contratação do jogador. Então, deu certo, o Paraná desistiu da contratação. Então é isso. E respondendo aos comentários que a gente viu anteriormente lá, se fosse do Coritiba. Se fosse do Coritiba, a gente ia fazer de tudo para impedir e não deixar esse jogador acusado de vestir a nossa camisa. Pra gente é inadmissível, não importa se o cara joga bem, se o cara tem título, se ele tem uma ficha suja por agressão à mulher,
principalmente não vai ser bem-vindo aqui no Curitiba, e a gente vai lutar, assim como as meninas da Gralha fizeram agora que aconteceu com o Paraná. E sobre a repercussão agora, então, respondendo a sua pergunta, sobre o alcance que a gente tem, como eu falei, foi uma coisa muito inesperada, assim, no início. A gente se assustou com o tanto de seguidores que a gente ganhou e tudo mais. Quando a gente abriu o grupo de WhatsApp, que a gente falou, mande aqui o seu interesse para participar, a gente não deu conta. Foram muitas mulheres falando, nossa, que legal, quero participar, me coloca no grupo e tal. A gente abriu o grupo, assim, até sem uma moderação prévia e tal, o que depois se mostrou necessário, né? Porque, enfim, não dá para fazer uma coisa completamente aberta sem saber quem são as pessoas e tudo mais. Mas ainda assim é um grupo aberto, então se você for mulher coxa branca e estiver escutando, a gente coloca no grupo, você pode entrar no grupo do Telegram, enfim. E no final do ano, na véspera do jogo contra o Bragantino, foi o último jogo do Coxa no Couto, né, pela Série B no ano passado, a gente deu uma entrevista para a RPC, né, afiliado da Globo aqui no Paraná. E foi uma entrevista assim, que passou no sábado, na hora do almoço. A gente falava sobre o grupo e sobre a nossa expectativa para o jogo do dia seguinte. E, nossa, foi mais um boom, assim, porque o boom inicial ele já tinha passado, né? Quem já estava nos conhecendo já estava ali com a gente, acompanhando, indo aos jogos com a gente e tal. E nesse dia foi o que a gente chamou de segundo boom do Gurias do Couto, que a gente passou na TV e aí, nossa, a gente conseguiu mais um tanto de seguidores aí nas redes sociais, muita gente chegando pra gente falando, nossa, vi vocês na TV, não sabia que vocês existiam e tal. E foi uma coisa muito legal, porque até aquele momento ali a gente achava que a gente já tinha atingido todo mundo que a gente poderia atingir, sabe? E não, a gente viu que tinha muito para conquistar ainda. Foi nesse dia que, inclusive, que a gente bateu daí 2.000 seguidores no Instagram. E foi uma surpresa muito grande. Daí, a partir daí, acabou o ano, né? No futebol, no Couto Pereira. Mas a gente foi assistir o último jogo da Série B num bar aqui de Curitiba. A gente combinou com outras páginas e tal, fez a movimentação. Colocamos 5.000 pessoas no bar para assistir o jogo. E muita guria foi, tipo, chamada pelo Gurias do Couto. A gente teve uma mesa assim, muito grande, só de mulheres, aquele dia no bar. E foi incrível, assim. Aí a gente comemorou o acesso, tudo foi uma coisa muito legal. E aí, quando começou 2020, a gente sentou e falou, não, agora a gente tem que pensar, né? Porque esse ano foi mais uma loucura e tal, mas agora a gente tem que fazer com calma. E aí foi quando a gente sentou e falou o que a gente quer do Gurias do Couto esse ano. Porque o começo foi muito assim, só vamos, entendeu? Pô, imagina, vocês começaram do nada, bombaram do nada e, 5.000 seguidores. Um ano que o Coritiba subiu de divisão. Imagina que de um ano para o outro você precisa, de fato, de um planejamento, de organizar a casa de uma maneira em que as coisas possam surgir de uma maneira um pouco mais organizada e até orgânica, mas são todos planos importantes para cada vez mais consolidar o projeto de vocês, né? Eu estava dando uma olhada no manifesto que você comentou no começo da nossa conversa. Lá tem uma frase que me chamou a atenção, e eu acho que talvez vocês, quando começaram esse movimento, posso estar enganado, mas talvez vocês poderiam ter recebido algumas críticas de torcedores homens, e tem uma frase que rebate exatamente isso, né? O Gurias do Couto nasce não para nos separar dos torcedores homens, mas sim para unir as mulheres alviverdes. E eu acho isso a essência total do projeto de vocês e de tudo que você me falou até agora, assim. Exatamente por as mulheres terem, às vezes, dificuldade de irem ao estádio porque não é uma tradição muito comum, por ter que, às vezes, sair do estádio 11h30 da noite, pegar ônibus, às vezes pegar táxi, Uber, que seja, para voltar para casa, e é uma coisa difícil. A gente sabe que hoje ainda é difícil.
Mas com a criação do movimento, com essa ideologia que vocês têm, hoje vocês conseguem ter a dimensão, vocês percebem que a partir disso vocês começaram a ter uma presença maior das mulheres nos estádios com vocês, não só com vocês, mas de uma maneira geral, assim, uma maior tranquilidade também que elas têm, de sentir que vão ter pessoas ali que têm o mesmo gosto que elas, que vão estar ali para ajudar em qualquer momento durante a partida, ali fora do estádio também. Não só no estádio, né? Como você falou do bar, por exemplo. Vocês perceberam que hoje tem essa presença maior das mulheres torcedoras do Coxa aí com vocês e que conseguem enxergar isso com mais normalidade? Então, eu gosto bastante quando reparam nessa frase do nosso primeiro post, porque essa foi basicamente assim, a primeira frase que a gente colocou no texto. Assim, a gente falou, não, essa frase tem que estar porque a gente não quer que as pessoas nos interpretem mal, né? Interpretem a nossa ideia de maneira diferente do que a gente pensou. E assim, foi por medo, né, que a gente colocou essa frase, para já rebater o que a gente possivelmente poderia receber de críticas, mas o que aconteceu foi completamente o contrário, assim, talvez pela existência dessa frase, né, o que já deixou claro e tal o nosso objetivo, mas a gente não recebeu críticas, assim, em nenhum momento, né, nesse primeiro momento, de homens e tal, todo mundo nos abraçou muito, assim, a galera dos grupos que a gente estava já no WhatsApp e tal, acharam uma ideia muito legal e muito agregadora, assim, para a torcida do Coritiba. Então foi uma coisa muito legal, assim. E sobre o nosso objetivo estar sendo cumprido ou não. Hoje a gente já recebeu muitos relatos e sim, a gente ouve muitas mulheres em agradecer a gente por ter criado o Gurias do Couto, que... Opa, peraí. Muita gente agradece. Muita gente agradece a gente por ter criado o Gurias do Couto, fala, e por diferentes motivos, assim. Porque eu não era tão próxima do Coxa, aprendi a gostar do Coxa, aprendi a gostar de futebol, ou eu gostava de futebol no passado, tinha me afastado e o Gurias do Couto me trouxe de volta pro Couto Pereira, pro futebol. Esse é um relato também que a gente ouve bastante de mulheres assim, mais velhas, né, e tal. E até, assim, uma mensagem que a gente recebeu, inclusive, essa semana no nosso Instagram, foi de um cara que falou assim, muito obrigada por vocês existirem. Depois que a minha esposa entrou no grupo de vocês, ela virou minha companhia aqui em casa, ela se aproximou muito mais do Coxa e agora a gente curte os jogos juntos e tal. Isso foi uma mensagem, assim, que, nossa, tocou meu coração, porque, tipo, sabe, o futebol tava ali na casa dessa mulher, tava presente através do marido dela, e ela não assistia, sabe? E aí, quando ela se deparou com o Gurias do Couto, com o movimento ali, que tinha mulheres torcedoras e que eram engajadas com o clube, ela se aproximou e passou a acompanhar mais o Coritiba. Então, isso, assim, essa mensagem para mim foi o resumo do que a gente quer pro Gurias do Couto, assim, sabe? Então, sim, a gente sente que, assim, no primeiro encontro tinha um número X lá de meninas que colaram com a gente, que já eram ativas e tal, e acabaram entrando ali no grupo por concordarem com o objetivo, mas que já eram apaixonadas pelo Coxa. E aí, conforme os jogos foram passando, esse número foi aumentando. A gente foi assistir um jogo no meio do campeonato, fora esse último que eu citei anteriormente. A gente, no meio do campeonato, foi assistir um jogo também num bar. E a gente colocou lá 30 meninas para assistir o jogo no bar, um jogo normal, assim, valendo 3 pontos. Numa terça-feira à noite, tava frio, muito frio. E 30 meninas foram lá assistir, acompanhar e, nossa, foi muito legal. Isso com menos, esse jogo, esse que eu tô citando, foi com menos de um mês, assim, de existência do grupo. E aí a gente só cresceu.
E aí o ápice mesmo foi quando a gente fez o nosso futebol esse ano. E, nossa, a gente ficou com muito medo, né? A gente falou, nossa, é o primeiro evento que a gente vai fazer que não tem a ver com jogo. Então, assim, a gente já colocou menina no bar, já colocou, mas foi para assistir a um jogo do Coxa. Tinha um propósito lá, um compromisso, né, com o Coxa. Então, Sim, aquele ali era o evento que, tipo, ia provar se as meninas estavam com o Curias do Couto, sabe? Sabe como? sim, Então, claro. então foi ali que. E aí, nossa, a adesão das meninas foi gigantesca, assim, acho que naquele churrasco foram mais de 40 meninas, assim. Teve gente que jogou, teve gente que não jogou, que foi só pra curtir o churrasco, curtir a companhia. E foi muito legal aquele dia. Ainda bem que a gente conseguiu fazer, foi tipo uma semana antes da pandemia fechar tudo. E foi muito legal. É um, é um momento que não tem a ver com o futebol diretamente, mas começou pelo futebol e aí vocês acabam, obviamente, falando sobre futebol, jogando futebol. É um momento de descontração e Sim. antigamente era olhado muito mais como um momento apenas masculino, né? E hoje, ainda bem que existem movimentos como o de vocês que conseguem trazer esse olhar das mulheres mais próximo de algo que às vezes a gente imaginava que não, mulher ali não era o lugar de só mulher fazer isso, assim, né? E é muito legal que vocês consigam fazer isso. Infelizmente, a pandemia chegou para, né, dilacerar os planos de todo mundo. Acredito que se não Uhum. fosse ela, vocês já teriam segunda, terceira, quarta edição aí. Mas é um momento difícil, né? Mas como que vocês estão lidando nesse 2020 com pandemia, não podendo aí se reencontrar todo mundo nos bares, não podendo ir para o estádio? Como é que tá essa organização de vocês hoje? Então, no começo, nos meses em que o futebol esteve parado, foi muito difícil pra gente, assim. Porque a gente pensou, nossa, o que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente vai manter esse grupo ativo e conversando e tal? A gente pensou, nossa, a gente tem que fazer uma coisa assim, grandiosa, né? Porque no Dia dos Pais, você vê muita homenagem muito bacana dos clubes de futebol, né? Sim. Porque tem aquele negócio de passar de pai para filho, papapá, e nunca se diz, por exemplo, que a mãe pode passar o amor de um clube de futebol para filha, para o filho, enfim. E aí foi o que a gente pensou. A gente pensou, a gente precisa fazer uma homenagem como a homenagem do Dia dos Pais que os clubes fazem. E aí a gente contou com a ajuda da TT Mota, grandiosa. Ela é narradora da Rádio Coxa, a primeira narradora mulher aqui do Paraná. Ela, ela faz a Rádio Coxa desde 2018. É uma jornalista aí grandiosa, de anos de estrada, trabalhou em vários portais e hoje está na Rede Coxa, na Rádio Coxa. E aí a gente pediu ajuda para ela é mãe de duas filhas e ela tem uma história assim completamente entrelaçada com Curitiba no sentido de ser uma paixão passada de mulher para mulher. Então a avó dela passou para a mãe dela passou para ela e para a irmã, e a irmã passou para ter uma filha recém-nascida, passou para vai passar para ela, né, no caso. Ela, TT, passou para as duas, para a filha e para a afilhada. Então, assim, é uma história completamente de mulheres com o futebol. E aí a gente chamou ela para fazer a narração do nosso vídeo. E ficou um vídeo super legal. A gente fez um texto meio que entrelaçando ali o amor de mãe com o amor pelo Curitiba. Ficou uma coisa muito legal. E aí a gente meio que depois do Dia das Mães a gente deixou acalmar e tal. Só que a gente viu que não precisava muito da nossa luta, assim, sabe? Que as mulheres já estavam, tipo, muito ligadas ao Gurias do Couto e a gente perdeu pouquíssimas integrantes no período que não teve futebol. E aí, quando o futebol voltou, sem público, a gente pensou, bom, então agora a gente vai ter que encarar aí esse calendário sem público, né? Como é que a gente vai fazer? E aí, no brasileiro, quando começou o brasileiro, a gente começou a engajar as meninas para falarem de futebol nas nossas redes sociais. Então, falarem dos jogos,
falarem do Coritiba, enfim. E hoje a gente solta sempre pós-jogos em vídeo de mulheres falando ali a opinião sobre o que elas acharam do jogo. Então foi uma forma assim de a gente manter tanto as nossas redes sociais ativas, né, ali, quanto para manter as mulheres engajadas com Coritiba, né? Então nesse momento Coritiba está muito mal na tabela, mas a gente segue aí tipo, acompanhando e publicando os vídeos e a mulherada engajada, comentando e tal. E tem sido assim uma troca legal no grupo. Acho que é mais ou menos isso, né, que você queria saber. Sim. O momento do clube, embora seja conturbado, não atrapalha o amor, né? Tem que começar a continuar fazendo as coisas como vocês imaginam e dar sequência ao projeto. E, Carol, falando em sequência ao projeto, vocês têm já estruturado mais ou menos o que vocês pretendem fazer em 2021? Ações que vocês pretendem fazer, objetivos que vocês têm a cumprir? Estamos aí chegando no fim do ano. São coisas que acredito que vocês já estejam se organizando para pelo menos começar a planejar. Quais são os objetivos do projeto para o ano que vem? O que vocês imaginam? Então, a gente conversou que os nossos planos desse ano meio que foram adiados para o ano que vem. Sim. Então, no ano que vem, a gente pretende, porque a gente está naquela de, tipo assim, dia 1º de janeiro o vírus vai acabar. Exato. Então, a gente está aí só esperando o ano acabar e achando que ano que vem vai ser tudo melhor. Mas a gente pretende viajar para assistir jogos fora de casa, porque é uma coisa também que mulheres não fazem pelo ambiente, né? Então o ambiente de viajar para assistir um jogo é completamente não convidativo a uma mulher, né? Com certeza. Mas e se tivesse uma van, um ônibus só de mulheres? É outra coisa, é outra história, é mais convidativo, é legal, vai ser uma coisa super legal. A gente estava planejando para esse ano, inclusive, que obviamente não deu certo, da gente ia assistir um jogo no Rio de Janeiro e, tipo assim, dividir um hostel, sabe? Ocupar um hostel com mulher lá, enfim. Era um plano aí que acabou não dando certo. Mas é isso, a gente pretende viajar para ver jogo fora, fazer mais edições do nosso futebol, engajar sempre em causas sociais, marcar o nosso lugar também no Couto Pereira, com mais faixas, mais assim, estar visualmente mais presente no Couto Pereira, fortalecer o nosso ponto de encontro quando pudermos ter público de novo no estádio. A gente quer fortalecer o nosso ponto de encontro ali fora antes dos jogos, quer que mais mulheres venham ali, conheçam o grupo e tal. A gente quer produzir mais materiais, então hoje a gente tem cachecóis e camisetas e bottoms também, e a gente quer pensar em mais opções aí para a mulherada sair estampando Gurias do Couto. As nossas camisetas hoje são bem casuais, assim, sabe? Não são camisetas para usar em jogo, necessariamente. É isso. Acho que é isso que a gente espera pro nosso futuro aí. Falou dos produtos que vocês têm, né? Camiseta, bottom, cachecol. Mas vocês têm algum tipo de apoio, parceria, patrocínio? Ou são essas ações que vocês acabam fazendo e acabam sustentando ali o movimento, que fazem crescer o movimento, para vocês organizarem essas ações futuras também? Então, o nosso caixa é completamente colaborativo. Então, assim, para te dar um exemplo do nosso churrasco, foi 50% a renda dos bottoms, que a gente tem. Os nossos bottoms são feitos pela Ana, que tem a empresa de bottoms, e é bottoms, que nos deu os bottoms e falou, para vocês fazerem o primeiro caixa. Ela faz parte do grupo, faz tudo, e a gente falou, nossa, Ana, você é sensacional e tal. Então, não foi um patrocínio, foi um apoio que a Ana nos deu para falar, para vocês terem dinheiro. E aí, com esse dinheiro, a gente usou ele para fazer parte do churrasco. E aí, a outra parte, a gente pediu para as meninas. Falou, meninas, a gente queria pagar tudo, só que
a gente não tem como, né? E vocês topariam dar um valor simbólico para ajudar na compra das coisas? Todo mundo topou, todo mundo ajudou. Então, assim, por enquanto é assim, sabe? Por enquanto a gente está fazendo uma coisa mais do momento ali. Quando a gente precisa, então a gente pede a colaboração das meninas. A faixa, inclusive, que a gente fez para ficar lá no Couto Pereira foi uma coisa assim absurda que eu falei assim, gente, a gente precisa de tanto para mandar confeccionar essa faixa fixa. A gente bancou aquela primeira do Robinho, mas a gente não vai manter ela porque ela é rosa, ela foi feita por um momento específico e a gente quer uma verde para manter lá no estádio. E aí foi coisa assim de, sei lá, 3 horas a gente arrecadou o valor necessário, assim, só com doação das meninas. Então, é um grupo muito colaborativo, assim, sabe? A gente tem certeza que a gente pode contar sempre com elas nessa questão financeira. Mas o nosso caixa atualmente não tem uma renda fixa, assim, a gente não tem um apoio financeiro fixo de ninguém, é totalmente colaborativo nesse momento. A gente pensa em algumas ações para tornar um caixa mais seguro, né? A gente fez inclusive a Liga do Cartola, que a gente cobrou ali uma taxa de inscrição que vai servir para comprar os prêmios que vão ser dados para as vencedoras na liga, mas vai sobrar um pouco e esse pouco vai ficar para o nosso caixa quando a gente precisar, entende? Então, assim, a gente pede para um objetivo específico e se o valor total passa desse objetivo específico, a gente pega e coloca no caixa e assim a gente vai tendo uma sobrinha ali. É assim que a gente vai levando. É complicado, né? Viver um movimento totalmente sem grana, independente. Às vezes a gente quer fazer muito mais coisa, mas às vezes não tem como tirar ali o financeiro. A gente sabe que, ainda mais no momento que a gente está, né? Acaba sendo ainda mais difícil levantar qualquer tipo de financiamento, né? Carol, o Coritiba não ajuda vocês de nenhuma forma, assim, ele só cede o espaço ali do estádio que vocês têm para vocês, ajuda, como você comentou ali da faixa vocês colocaram ali de protesto contra a contratação do Robinho, mas ajudar de divulgação ou de alguma outra forma não tem nenhum tipo de suporte, assim. Não, o clube hoje algumas vezes já repostou e tal, já divulgou a gente nas redes sociais do clube, né? Inclusive na faixa do Robinho colocaram lá um story e tal com a nossa faixa. Mas não, assim, tipo, o apoio que dão é pela nossa existência, sabe? Só pra, tipo assim, se vocês precisarem, a gente tá aqui. Mas financeiramente não, de nenhuma forma. Sim. É meio que natural, né? Acho que dificilmente alguma Sim. instituição seja presente de forma financeira para outros projetos, né? Sim. Para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, eu queria saber de você se você acha que hoje as mulheres têm conseguido ocupar um pouco mais de espaço no futebol, dentro de campo e fora dele também. Como que você enxerga isso, né? A gente vê que o futebol feminino ainda é desvalorizado, ainda é precário, falta muito. Como que você enxerga, como que você acha que isso está sendo feito nos dias de hoje? Assim, o futebol feminino é um ponto que você tocou que até eu esqueci de comentar. Que sim, é muito desvalorizado. A gente até, você leu o nosso manifesto, o nosso primeiro post, você viu lá que a gente colocou. A gente não quer só torcer como mulheres, mas a gente também quer torcer por mulheres. Porque na época, o Curitiba estava sem time feminino. O Curitiba, na verdade, ele vive de parcerias com clubes femininos. Então, no ano passado, manteve a parceria com o Foz Cataratas, jogando lá em Foz do Iguaçu, que é do outro lado do estado, aqui do Paraná, né, muito longe. E aí, esse ano, fez a parceria com o Toledo, que também é do outro lado do estado, lá no interior e, assim, inviável para nós que moramos aqui em Curitiba de acompanharmos. Lógico, agora foi o Campeonato Brasileiro A2, foi todo sem público, mas nem que fosse com público a gente poderia acompanhar. Lá no começo do ano a gente pensou em assistir as meninas porque elas iam jogar contra o Atlético Paranaense, e aí o Atlético Paranaense manda os jogos aqui
fez um time próprio feminino, né, nesse ano, e estava mandando jogos aqui em Curitiba. Só que daí acabou que o jogo foi cancelado, porque o futebol parou, e aí quando voltou já não tinha mais como acompanhar pessoalmente. Então, assim, é uma coisa que a gente espera, a gente até está em processo de eleição aqui no clube. Uma nova gestão vai assumir no dia 17 de dezembro e já é aí uma coisa que a gente está falando nesse período de campanha aí, a gente está falando com todas as chapas que estão na disputa e falando, a gente quer que vocês deem atenção para o futebol feminino, a gente quer que o Coritiba tenha um time próprio, um time pensado para o Coritiba, sabe? E é isso, a gente quer muito ver o Coritiba assim, disputando campeonatos com o seu nome, com a sua tradição, com a sua história em campo, sabe? E esse ano a gente acompanhou as meninas do Coritiba Toledo, que foi a parceria, né? Elas acabaram não conseguindo passar para a segunda fase do Brasileiro A2, só que a gente fez o trabalho de manter a torcida informada sobre os jogos do Coritiba Toledo. Foi uma coisa que a gente recebeu, inclusive, bastante elogio de pessoas falarem, olha, não sabia que estava acontecendo, que legal que vocês trouxeram isso para cá e tudo mais. E desculpa, esqueci a segunda parte dessa pergunta. Não, para as mulheres, além das atletas, né, para as mulheres em estádio, você acha que elas têm conseguido ocupar um pouco melhor esse espaço? Como que tem sido a ocupação, a aceitação desse processo de mudança constante? Sim, assim, pessoalmente falando, né, agora Carol, não Gurias do Couto, eu acho que sim, hoje o estádio é muito mais convidativo às mulheres, né? Eu acho que há muito mais espaço, só que depende muito também do lugar, né? Do lugar do mundo, do Brasil, porque a gente vê realidades muito diferentes, assim, não parece que estamos todos no mesmo tempo, né? Parece que em alguns lugares a coisa está, sei lá, faltam alguns anos ainda de evolução, então eu vejo dessa forma. Eu acho que aqui no Couto Pereira, pela minha vivência pessoal, eu acho que hoje o estádio é sim, tipo, um lugar convidativo para mulheres. Eu acho que já tem um ambiente de menos assédio, menos. Já tem um ambiente que tem um banheiro decente para mulher, sabe? Porque a gente vê relatos, a gente acompanha outros movimentos do Brasil e tem lugares que os clubes não disponibilizam um banheiro feminino decente, sabe? Estádios onde os homens usam, sem pudor nenhum, o banheiro que está escrito que é um banheiro feminino na porta, sabe? Então esse é o tipo de coisa assim que, a gente não vê acontecendo aqui, sabe? Lógico que a gente tem muito o que conquistar aqui ainda, por exemplo, Caldário não tem, sabe, no Couto Pereira. Quando as mães vão com crianças pequenas, precisam apoiar as crianças na pia do banheiro, então é uma coisa assim surreal. Mas temos mais do que em outros lugares, sabe? Torcemos, inclusive, para que esses outros lugares cheguem no patamar que nós estamos hoje, apesar de nós queremos mais. E acho que é isso. Acho que a mulher ainda tem muito o que lutar, mas estamos num patamar muito, muito melhor do que estávamos antes. Para dar um exemplo, a TT Mota, ela já relatou para gente que lá nos anos 90, quando ela começou a frequentar o Couto Pereira, o pai dela chegou num momento que desistiu de ir no estádio, porque ele falou assim, eu não quero mais ir no estádio e ver vocês passando pelo que vocês passam. Se vocês quiserem ir, elas já eram adolescentes, né, já poderiam ir sozinhas. Se vocês quiserem ir, vocês vão, mas eu não vou, porque eu não quero mais ficar brigando com todo mundo que mexe com vocês e tal. Então, é meio que isso, sabe? Só que hoje a gente já tem um espaço mais demarcado, apesar de, infelizmente, sofrermos casos, temos ainda casos de assédio acontecendo, como que motivou a criação do Gurias do Couto, né?
Que bom saber que pelo menos as coisas estão melhor, as coisas estão caminhando, né? Talvez de uma forma um pouco lenta, mas de uma forma melhor do que estaria se ninguém tivesse começado alguma coisa, se ninguém tivesse feito alguma coisa para que esses problemas fossem corrigidos, né? Carol, vamos encerrando por aqui. Queria te agradecer pelo papo, conhecer mais do projeto, conhecer mais sobre a história de vocês, sobre a luta de vocês. Uma luta, como eu falei, muito genuína. Acho que a gente precisa de mais projetos assim, a gente precisa de mais pessoas que se engajem com esse tipo de demanda que a gente tem hoje, com esse tipo de debate que é muito necessário nos dias de hoje. Então, agradeço por essa troca de informações, de energia. É muito importante escutar de alguém que está ativamente nesse processo, está ativamente lutando por essa equidade, né, entre gêneros, entre atletas, entre mulheres, entre pessoas, né, que é o mais importante. E, então, agradeço você novamente, é um prazer falar com você. Então, te dou um espacinho aí para fazer o jabá do Gurias do Couto, para falar um pouco das redes sociais de vocês, como que encontram vocês, como que falam com vocês e o recado que você quiser dar aí para a gente encerrar. Obrigado de novo, Carol. Obrigada pelo convite de novo. Eu costumo dizer que eu não sabia que eu precisava tanto do Gurias do Couto. Então eu achava que eu já tinha ali minhas companhias no jogo, eu já tinha minha família, minha mãe que me ensinou a torcer, e nós desde sempre fomos pro Couto Pereira em 3 mulheres. Então eu achava que não precisava de um movimento assim como Gurias do Couto, né? Mas acabou que se tornou um movimento completamente necessário, assim, inclusive na minha vida, que já era ativa, já estava com Curitiba, já gosto de futebol desde pequena. E é uma alegria, assim, fazer parte, ser uma das idealizadoras do grupo. O Gurias do Couto tá no Twitter, no Facebook e no Instagram, @ Gurias do Couto em todas as redes sociais. Sigam lá, acompanhem a gente. A gente fala mais de Curitiba, obviamente, mas a gente também fala de outros assuntos pertinentes aí para mulherada e para todo o universo aí futebolístico, digamos assim. E convidamos todo mundo para nos acompanhar. É isso. Obrigada de novo pelo espaço. Imagina, eu que agradeço pela sua participação. Então, pessoal, sigam aí o Gurias do Couto, um projeto muito legal que as meninas estão tocando ali em homenagem, em comemoração, em motivação para trazer cada vez mais mulheres e trazer elas para o lugar que também é delas por direito. Eu me despeço por aqui, fiquem aí com o nosso conteúdo, siga o Encosta aí nas redes sociais e aguardo vocês na próxima semana com mais um convidado. Até mais, valeu!